Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar aqui todos os senhores e senhoras deputadas, os funcionários nesse retorno, e que eu espero seja este ano pouco mais tranquilo do que o ano primeiro desta legislatura, professor Tercílio, embora nós tenhamos alguns sinais claros que a política tem uma dinâmica que nem sempre é aquela que nós, ou as pessoas que fazem política, naturalmente prevêem. E esses processos que não são previsíveis, por vezes, nos causam algumas surpresas, como foi ano passado, como, aliás, aconteceu também no final do ano em Londrina, como aconteceu a semana passada em Londrina, na sua cidade, professor Tercílio, que nos preocupou bastante e aqui continua nos preocupando, não só a situação de Londrina, mas de todo o Paraná, que já está sendo conduzida com bastante cautela pelo secretário de Segurança Pública e também pelos órgãos que representam os policiais militares, policiais civis e os agentes penitenciários, mas é uma situação preocupante que acontece no Paraná. Hoje mesmo nós tivemos uma informação, que talvez o deputado Lemos também tenha, o senhor presidente também já tem essa informação, que houve uma tentativa de assalto e atentado a um coronel aqui em Curitiba, no Cajuru, que está fora de perigo, mas levou 2 tiros. É um tiro no braço e um tiro no abdômen. É óbvio que uma situação como essa nos preocupa como um todo. Mas há, pela nossa natural opção, há uma outra situação que também nos preocupa muito, e não seria diferente, que é a situação do Estado do Paraná e os desdobramentos que ocorrem nesse momento da política paranaense, que nós já víamos no ano passado, aqui desta tribuna, e também outros deputados alertando com relação não à Operação Publicano, que ontem foi dito que o governador estaria sendo investigado pelo STJ, hoje está uma retificação no jornal Gazeta do Povo, que foi solicitada a investigação, mas que ela não está em curso. Mas há um outro processo, que não a Publicano, que está em curso e que este sim nos preocupa muito e acreditamos que é necessário que façamos o devido debate aqui, que é justamente o processo que diz respeito à contratação da empresa Valor para a construção de um número determinado de escolas no estado do Paraná e que, por não ter sido feita, em princípio gera um prejuízo para o Estado de cerca de 18 milhões de reais. E eu digo em princípio, senhores deputados, porque o Tribunal de Contas dá uma informação que é extremamente preocupante, que este não seria um caso isolado, que o caso das escolas não construídas pela empresa Valor, e por uma outra empresa, mas pela Valor especificamente, não é um caso isolado, que haveria mais 111 escolas com reformas, que também, de alguma forma, foram valores que foram repassados e que as obras não necessariamente foram feitas naquilo que era o contratado. E é claro que aí também caberá tanto ao Tribunal de Contas como aos demais órgãos responsáveis fazerem as devidas apurações. Mas o que nos chama a atenção é que a operação desenvolvida pelo GAECO, deputado Nereu, com relação à consultora Valor, trouxe alguns dados que colocam definitivamente o Paraná e o governador Carlos Alberto numa situação de, no mínimo, nós, não nós, deputados da oposição, nós, deputados como um todo, buscarmos uma explicação. E esta explicação, nós já anunciamos ontem, senhor presidente, que vamos aguardar alguns dias e vamos buscar contato com a sociedade civil para, obtendo apoio da sociedade civil, buscarmos aqui dentro da Assembleia assinaturas suficientes para que tenhamos para que tenhamos uma CPI e que a CPI possa apurar todos os dobramentos que ocorreram a partir das denúncias feitas pelo Ministério Público ao Poder Judiciário, denúncias essas embasadas nas investigações feitas pelo GAECO. Esta investigação que o GAECO fez, obrigado, deputado Lemos, ela, entre outras coisas, diz que a senhora Patrícia Baggio, esposa de Eduardo, proprietário da empresa Valor, que é
está hoje, não está presa porque está amamentando, e eu acho que aí há o bom senso, inclusive, do juiz, em deixá-la com detenção, mas em casa, né, não levá-la para um presídio, porque há uma criança de 2 anos. Eu acho que o bom senso sempre deve prevalecer. Nesse caso, não há porquê, o deputado Nereu, Vossa Excelência, inclusive, já citou isso, não há porquê não se fazer dessa forma. Mas a busca e apreensão na casa do empreiteiro, segundo as informações, poderá fornecer pistas porque diversos celulares em posse de Lopes eram usados para conversar com diversas pessoas. Além disso, nós temos também algumas situações que nos chamam a atenção e que dizem de respeito diretamente ao governador Carlos Alberto, quando delatores dizem, e não necessariamente a delação é uma prova, ela é apenas um indício, que parte desses recursos foram direcionados para a campanha eleitoral do governador Carlos Alberto. É certo que ela cita deputados, é certo que ela cita conselheiro do tribunal, mas é certo também que ela cita que estes recursos foram destinados também para a campanha do governador. E eu chamo a atenção porque esta não é a primeira vez que alguém que está sendo investigado pelo GAECO diz que recursos oriundos de forma não lícita foram destinados à campanha do governador Carlos Alberto. Além disso, causa embaraço também ao governador, certamente, não sei se é verdade ou não, mas a informação que teria o governador recebido um relógio da marca Rolex, que seria presenteado pelo senhor Maurício Fanini, ex-diretor da Secretaria de Educação, e que este mesmo Fanini, que assinou os contratos com a consultora Valor, do senhor Lopes, possuía uma coleção desses relógios e, entre outras coisas, fez presente ao governador. Ora, tudo isso poderia ser apenas mais uma informação. Não fosse o detalhe que nós temos, junto com os recursos da empresa Valor, que foram recebidos e não foram aplicados, também recursos do governo federal, oriundos do governo federal, destinados para a construção de escola, o que fatalmente poderá levar esse caso a ser investigado também pela Polícia Federal. Se isso é ou não, e nós estamos tendo um cuidado muito grande, e o senhor presidente sabe disso, o primeiro secretário sabe também, aliás, tanto o primeiro secretário como o presidente foram pessoas que estiveram nessa mesma matéria. Eu sempre tenho dito, senhor presidente, que o fato de nós termos uma pessoa denunciando não significa que isso é uma prova. Obviamente, e eu estou me reportando da mesma forma que fiz quando era presidente, aqui o deputado Nelson Justo e o deputado Alexandre Cury. Nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, e obviamente esses cuidados estão sendo tomados, e uma denúncia não é prova. Falo isso também com relação ao Lava Jato, sempre falei isso. Nós aqui, quando o deputado Plauto ofereceu o título de cidadão honorário ao juiz Sérgio Moro, nós assinamos junto, porque sempre dissemos que denúncia não é prova. A prova vem na sequência, se ela existir. Se ela não existir, aí fica a coisa como se não houvesse, obviamente não houvesse existido. Mas no caso específico, que nós temos o governador envolvido, que nós já tínhamos o governador numa outra operação, que nós temos o governador dizendo que tudo isso está sendo feito para tirar o foco das questões da presidente Dilma, que eu não sei exatamente se ele se refere ao impeachment ou ao Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, que eu acho que é muito frágil o argumento do governador. O que o governador deve vir e dizer é em que pé estão as apurações dentro da secretaria, porque quando o governador diz que ele mandou fazer as apurações, não é verdade. Na realidade, o governador afastou o secretário de Educação, com a alegação que havia acontecido todo o problema aqui na praça Nossa Senhora Salete, e por conta disso também o secretário foi afastado. Afastou a pessoa que fez originalmente a denúncia, que era o senhor Sunier, e que depois, posteriormente, foi comprovado, inclusive, pelo GAECO, que o senhor Sunier não tinha absolutamente nada a ver com a história, ao contrário, ele havia sido a pessoa que levantou o problema, mas que foi afastado. Então, o governador, a impressão que dá é que hoje tenta mudar o curso da história de uma forma que ele fique mais favorável. Como fez também, deputado Nereu, Vossa Excelência também teve a oportunidade de conversar isso comigo, quando veio publicamente dizer que o que aconteceu no dia 29 de abril foi um movimento forçado pelos professores que se jogaram em cima dos policiais. Eu até imaginei e vi uma pessoa que o deputado Romanelli conhece bem e que tem um senso de humor bastante grande, que é a Carla, né, colocando no seu Twitter que realmente ela viu no dia os professores correndo e se jogando de cabeça contra os escudos dos policiais militares. Ora,
Então a gente tem que tomar o cuidado de, quando fazer as justificativas, fazê-las de uma forma que seja minimamente coerente. O governador dizia que no dia 29 de abril os professores se jogaram contra para provocar o massacre. A gente pode acreditar em muita coisa, mas essa vai ficar complicada. E eu falo isso porque parece que o governador se especializou, o governador Carlos Alberto se especializou em criar versões que alguém deve falar para ele, olha, fala por aqui que isso aqui vai dar certo, e que depois, quando fala, vai ver que não era aquilo que deveria ter falado. Ontem, quando eu vi a justificativa do governador dizendo que querem tirar o foco da presidente Dilma e colocá-la sobre o governador Carlos Alberto, pensei, meu Deus, mudamos a presidência da República e não nos avisaram. Porque é muito frágil esse argumento. Nós precisamos, efetivamente, de uma resposta sobre isso aqui. Quando isso aqui vem em uma revista de circulação nacional, quando vem em vários jornais, não quer dizer necessariamente que seja verdadeiro. Não é porque está na revista que é verdadeiro. Não é porque está no jornal que é verdadeiro, até porque está sendo reproduzido a partir de investigações feitas pelo GAECO. Mas veja que o primo distante está nisso aqui, o primo distante está na operação anterior, o primo distante estava na anterior da anterior, o primo distante parece que se aproxima cada vez mais. E agora começa a aparecer o irmão distante. Daqui a pouco a família toda distante. Eu fico preocupado com o governador e com o seu isolamento familiar. Porque talvez o próximo ano novo tenha que passar muito sozinho. Apesar que agora, como avô, como eu também sou, ele e a Fernanda Richa, que também é avó, tem os 2 netos, me parece que são 2 netos para poder comemorar. Então não estará tão sozinho assim. Mas os primos são distantes, os irmãos são distantes, os amigos são distantes. E o problema está cada vez mais próximo. Eu acho que essas explicações nós vamos aguardar. Hoje, como disse aqui o presidente da Assembleia, com o gás todo, não tanto, senhor presidente, mas suficiente para nós fazermos um bom debate, eu acho que nós vamos aguardar. E aguardar uma resposta, uma explicação que seja coerente. Que seja coerente. Nós não vamos tratar, e não podemos tratar temas como esse, como se fossem secundários. Não vamos espetacularizá-los também, porque não se trata disso. Mas trata, sim, de buscarmos, aqui na Assembleia Legislativa, uma resposta para a sociedade. Todos os senhores deputados e senhoras deputadas, tanto da oposição quanto do governo, e aqueles que são do Bloco Independente, têm a legitimidade para fazer as cobranças que acharem necessárias. E nós, dentro disso, vamos fazê-las. Nesse ano, nós estamos aqui no processo de rodízio que já acertamos ano passado, fazendo a substituição. O deputado Maurício já assume na próxima sessão como líder da oposição, mas nós todos, deputados da oposição e também do Bloco Independente, e eu espero que do governo, façamos essa cobrança. Afinal, por mais que a gente afaste essa cobrança, por mais que o primo fique cada vez mais distante, o Rolex vem cada vez mais perto. E esse pessoal judia, né, deputado Nereu? Porque esses amigos ingratos do tênis parece que esquecem que não podem fazer bobagem e acabam comprometendo o nosso pobre governador em situações que deixam muito constrangedora. Só que desculpas que isso tudo está acontecendo para, como eu ouvi muitas vezes, apenas desconstruir minha imagem, vai ficar difícil, porque essa imagem já está bastante desconstruída. E desconstruída por atos e ações que cada vez mais se mostram reveladores, preocupantes, e muitos deles, eu diria, com um fortíssimo indício de serem absolutamente verdadeiros. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, e um bom ano a todos nós.